No programa de hoje, você vai ver os pronunciamentos dos vereadores no plenário. André Regis pede a revitalização da Escola de Arte João Pernambuco. Jaime Asfora defende o fim do voto secreto na Câmara do Recife. E o vereador Raul Jungmann repercute o rodízio de carros na cidade. O TV Câmara do Recife está no ar. Olá, muito bom dia para você. Ontem à tarde, o vereador Jaime Asfora defendeu na tribuna uma alteração no regimento interno da Casa. Ele propôs o fim do voto secreto na Câmara do Recife. O projeto de resolução proposto pelo vereador Jaime Asfora acaba com o voto secreto para a eleição da comissão executiva da Casa, cassação de mandato parlamentar, votação de vetos e proíbe também reuniões secretas na Câmara Municipal. Quem tem um mandato, quem tem uma procuração, tem que saber, e acho que tem a obrigação, a missão, de fazer duas coisas sempre. Primeiro, não desbordar do mandato, não exorbitar do mandato. Não fazer diferente do que acertou com o seu eleitorado. Não fazer diferente da pactuação que democraticamente foi estabelecida com o seu eleitorado, com os nossos representantes, com o seu representante, com quem ele constituiu. E a segunda é de prestar contas sempre. Até porque essa é uma obrigação dos homens públicos, principalmente de quem é homem público por mandato eletivo, como é o nosso caso. Eu venho aqui com humildade, perante todos vocês, colocar uma proposta que eu já protocolei, uma proposta que eu acho que engrandece mais ainda esse caminho rumo a uma democracia plena, a uma casa legitimada, a uma casa sintonizada com a população. Caminho o presidente Vicente André Gomes e caminho o presidente Jurandir Liberal, no qual também foi aberta uma larga vereda com o fim nesta casa, em dezembro do ano passado, do auxílio paletó. Mesmo que parcial, foi um grande avanço que eu registro aqui. É um avanço no sentido de tornar a casa mais transparente, mais próxima do povo, mais próxima dos representantes. Segundo o vereador, várias cidades do país já implantaram iniciativa semelhante e a Casa de José Mariano pode também servir de exemplo para outras casas legislativas. Algumas mudanças são traumáticas, são no primeiro momento impressionantes ou impactantes, mas vem para melhor. Como vem essa que está no projeto de emenda à Constituição do senador Álvaro Dias e como vem na minha modéstia à parte, que é mais ampla, que acaba com o voto secreto em todos os níveis nessa Câmara Municipal, que pode fazer história mais uma vez no Brasil todo, se adotar essa medida de transparência. Mas o líder do governo, o vereador Gilberto Alves, ponderou que o voto secreto muitas vezes é uma garantia parlamentar. A sua proposição realmente ela é bastante polêmica, mas é importante que nós façamos esse discurso sem paixão. O que está em jogo muitas vezes, quando nós vemos em alguns regimentos, em alguns regulamentos de casas legislativas, a instituição do voto secreto, é muitas vezes garantir que o parlamentar possa, a partir do voto secreto, ele possa expressar as suas razões naquela determinada votação, sem que ele esteja, de alguma forma, pressionado, ou sem que ele esteja em condições de ser pressionado por forças alheias aos interesses da comunidade e aos interesses do próprio processo legislativo. Priscila Krause lembrou que o assunto tem sido debatido em várias casas legislativas. Ela defendeu o voto secreto em algumas situações, como na votação de vetos. Quando você tem uma pressão de natureza popular, que é a pressão que nos legitima, que é a natureza da nossa representação, ela é absolutamente legítima. E aí eu acho que isso vai absolutamente ao encontro do que Vossa Excelência fala em relação ao voto da cassação. Esse precisa ser um voto aberto, porque a sociedade precisa saber como nós nos posicionamos. Agora, a pressão que nós sofremos aqui em relação, por exemplo, à votação de um veto, a natureza dessa pressão, nem sempre, na grandíssima maioria das vezes, ela é uma pressão de natureza popular. Ela é uma relação, uma pressão que coloca, inclusive, em xeque a relação entre executivo e parlamento, que, inclusive, é responsável por algumas distorções, como
uma atrofia deste poder em relação à hipertrofia do poder executivo. Raul Jungmann também fez ponderações sobre o projeto e falou da necessidade de reuniões secretas em algumas situações. Eu vou lhe contar um caso que se passou, me permita, presidente, vou acelerar. Um caso que passou conosco, na Comissão de Segurança Pública. Nós ouvimos uma testemunha ameaçada de morte. Se a gente não fecha a sessão secreta, aquela testemunha, o que é que iria acontecer com ela? E aí o que é que acontece? Incrível. Presidente, compraram o sujeito que gravava, pegaram o CD, o testemunho daquele cidadão que lá se encontrava, que saiu de dentro de um presídio para dar um testemunho, tá certo? E no dia seguinte aquilo estava à mão do PCC, a mais perigosa quadrilha, que ouvia, veja você, através de Nextel, ouvia o depoimento dele, e nós soubemos disso. Então eu pondero também, tá certo, que em determinadas situações, para a defesa tanto do testemunho do depoente, tá certo, como também da própria instituição, muitas vezes se faz necessário. Agora, entendo e louvo o projeto e estarei ao seu lado no que diz respeito ao veto que toca a questão disciplinar, que é uma conquista democrática. O projeto de resolução ainda está em tramitação na Comissão de Legislação e Justiça e não tem data definida para ser votado em plenário. O vereador Raul Jungmann voltou a falar sobre o rodízio de veículos no Recife. Ele é autor de um projeto que propõe a realização de um plebiscito para ouvir a opinião da população sobre o assunto. Raul Jungmann lembrou que o rodízio de veículos no Recife não fez parte do programa de governo do atual prefeito. Ele se mostrou preocupado também com a questão jurídica da medida. Preocupado com essa questão, fui pesquisar a única cidade onde nós temos rodízio no Brasil. E procurei saber como o rodízio foi implantado lá. E como foi implantado? Inicialmente, através de um decreto, por iniciativa da Secretaria de Meio Ambiente, preocupada com a questão exatamente do ar, da poluição. Líder, este decreto caiu na Justiça. E em 1997 é um projeto de lei muito parecido, inclusive, com o de Vossa Excelência, tá certo? No sentido de que tem preocupações comuns, foi implantado o rodízio. Então, é por isso que eu trago isto aqui, para dizer que uma medida como essa, ela não pode carecer de legitimidade. Não se trata aqui, eu não estou discutindo o mérito, cuja posição eu já assumi, mas, sobretudo, de lembrar que nós precisamos, no âmbito desta casa, Marco Aurélio, ou no âmbito da população, da necessária legitimidade. Já agora entendendo que é muito provável que um ato administrativo venha a ter a desaprovação da Justiça e que, obviamente, não seria de interesse de nenhum de nós que isso viesse a acontecer. Vários vereadores repercutiram o tema. Vossa Excelência engrandece aqui os debates dessa casa e também não vou discutir, assim como Vossa Excelência, o mérito, porque eu já o fiz e já coloquei a minha posição. Então, quero só aqui dizer que eu não tenho nenhuma dúvida que em nenhum momento o senhor se comprometeu com a sua palavra. Porém, disse que era uma questão de princípio e queria, vamos debater mais. E no outro dia o senhor entrou com o que ninguém está aqui para policiar, o mandato é seu, o senhor faz do jeito que quiser e com muita competência. Líder do governo na casa, o vereador Gilberto Alves disse que o secretário de Mobilidade e Controle Urbano virá à Câmara do Recife para discutir sobre os dois projetos em tramitação na casa. A pedido do vereador Jurandir Liberal, ex-presidente dessa casa e atual presidente da Comissão de Transporte e Meio Ambiente desta casa, ele fez um convite ao seu secretário de Mobilidade e Controle Urbano, João Braga, para que no próximo dia 3 de abril, ou seja, na próxima quarta-feira, após a Semana Santa, às 9 horas da manhã, numa reunião no plenarinho desta casa, uma reunião que será promovida pela Comissão de Transporte, o secretário virá aqui, já aceitou o convite, virá aqui para discutir, não só, vereador, os dois projetos que estão tramitando neste poder, mas também para que a gente possa ter mais um momento de debate, mais um momento de discussão, e aí Vossa Excelência terá mais uma oportunidade de expor as suas razões e as suas motivações para propor esse plebiscito, e nós, também aqueles que não concordam, como é meu caso específico, também teremos a oportunidade de dizer por que não concordamos com a iniciativa do plebiscito. Fico feliz com a vinda do secretário, eu acho que é extremamente oportuna, e as nossas diferenças nós vamos
progressivamente as colocando. Eu tenho, e até fruto desse debate, presidente, tive que me aprofundar no assunto, o que não quer dizer nem de longe que tenha me transformado no especialista, seria absolutamente equivocado isso, mas quero lhe dizer que no mundo inteiro, rodízio não deu certo.